Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3. Olha o que é que diz o texto sagrado. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, fala conosco pela tua palavra. Desejamos ouvir a tua voz. Oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Em 2008, eu tive H1N1, a gripe suína. Eu nunca havia ficado internado. Pela primeira vez, fui direto para a UTI e depois de 11 dias na UTI, quase faleci. Fiquei mais 60 dias em recuperação até retornar às minhas atividades ministeriais. Lá na UTI, algumas coisas me marcaram muito. Foi o relacionamento com as técnicas de enfermagem, principalmente. Porque toda a relação delas de toque eram relações invasivas. Elas me furavam, me puxavam, me apertavam, mesmo cuidando da minha saúde, mas com muito medo de serem infectadas. Elas eram objetivas, rápidas, não queriam conversa. Até porque eu também não podia conversar, porque se eu falasse uma sílaba que fosse, eu ficava tossindo um tempo muito grande. Tinha um exame que me marcou muito, chamado gasometria. Não sei se você já fez, se tem alguém aqui que é técnico em enfermagem ou enfermeira, mas é um exame tremendamente invasivo, porque ele vai medir o pH do sangue, né? A quantidade de oxigênio, a quantidade de dióxido de carbono que está no sangue e vai lá na artéria. Então, eles pegam uma agulha um pouquinho mais grossa, mais curtinha, e vai direto ali no pulso da gente. Doía muito. Agora, imagine quando algumas técnicas de enfermagem estavam aprendendo. Pela primeira vez, estavam fazendo um exame daquele, né? Colhendo sangue daquela forma. Minha lembrança são lembranças de toques invasivos. Eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, aquela pessoa que gosta do toque, aquela pessoa que gosta de estar junto, aquela pessoa que gosta de abraçar. E o que eu mais queria naquele momento era receber um toque de carinho. Minha filha tinha 1 ano. Meu maior desejo era abraçar a minha filha, que tinha apenas 1 aninho de idade. Carinho, afeto. Como foi difícil este momento. Toques que eu recebi, que mesmo pensando na minha saúde, não me fizeram muito bem, não causavam bem-estar. Nós estamos num mês em que dedicamos à reflexão dos sentidos humanos. Falamos sobre o ouvir, falamos sobre o olhar. Hoje estamos falando sobre o tato, o toque. Eu intitulei a reflexão de hoje de O Poder do Toque. O poder do toque. O toque ele pode ser uma expressão de afeto, de cuidado, de cura, mas, olha que eu coloquei uma adversativa aqui, mas também pode causar desconforto,
dor, trauma. O toque é algo presente na vida humana. Desde pequenininhos, nós aprendemos a linguagem do toque. Bebezinho, nós já nos sentimos acalentados num colo, num carinho, na forma como nos tomam, nós entendemos essa linguagem. Existem toques que são benéficos, saudáveis. Por exemplo, aquele toque que gera saúde, que gera bem-estar. E esse bem-estar pode ser emocional ou físico. São toques consensuais. Toques marcados por serem corretos, apropriados para um determinado contexto. Toques que são afetuosos, toques de apoio, toques como um abraço afetuoso. Eu tenho parte da minha família que é muito interessante. Você conhece as pessoas que dão 3 beijinhos, né? Eu tenho parte da família que são 3 abraços. Daqueles que vão, abraçam de um lado, volta o corpo, abraça do outro, volta o corpo e abraça de novo. É uma parte da minha família que o jeito de abraçar é esse. Um abraço afetuoso. Nós temos apertos de mão que são afetuosos, respeitosos, carinhosos, acolhedores. Nós temos toques consoladores. Não é verdade? Às vezes um toque de carinho entre os cabelos, né? Um toque no rosto. Eu me lembro, os netos todos da minha mamãe pediam: vó, coça as minhas costas. Aí eles deitavam, todos espreguiçados, e minha mãe ficava lá coçando, fazendo carinho nas costas. Ah, que delícia receber toques consoladores, afetuosos, carinhosos. Mas também existem toques prejudiciais, toques que são violentos, que invadem o espaço da pessoa, que causam dor, desconforto, toques que são forçados, gera trauma, gera angústia, tristeza. Por exemplo, toques não consensuais. Infelizmente, muitas pessoas sofrem com isso, de pessoas abusivas, toques agressivos. Quantas pessoas sofrem violência, pessoas que são violentadas fisicamente, toques insensíveis em tempos de vulnerabilidade. Sabe quando a pessoa está frágil? E aí tocam nela de forma desproporcional às possibilidades daquele momento. O toque, quando ele é benéfico, ele promove saúde, bem-estar, conexão emocional, não é isso? Agora, por outro lado, o toque prejudicial, ele fere, ele destrói laços, ele causa danos, danos físicos e também danos emocionais. E eu fiquei pensando, né, quando comecei a, a estudar, a refletir o que partilhar sobre o tato. Eu fiquei pensando que a Bíblia fala de todas essas formas de tato, de contato, de toque. Eu pensei que existem na Bíblia toques benéficos e maléficos. Por exemplo, nós temos toques maléficos na Bíblia. Toques que fizeram mal, que geraram morte, que geraram dor. Quem sabe não tirou a vida enquanto fôlego da vida, mas colocou a pessoa em situação de morte, vivendo sinais de morte. Um exemplo é a relação de Caim e Abel, irmãos.
Um fere o outro e nós temos o primeiro homicídio. Nós temos a história dos irmãos de José que tocam nele de forma violenta e depois o jogam numa cisterna, num poço. Nós temos o beijo de Judas. Já pensou nisso? Né? O beijo de Judas é um toque que deveria expressar o carinho, né? Mas naquele momento, na dica de carinho. Nós temos os açoites que Jesus levou, também foram toques nele. Toques que geraram dor, geraram morte, geraram sofrimento. Mas nós temos também na Bíblia toques que fizeram o bem e que precisam ser imitados. E aí eu trago à memória o abraço do pai do filho pródigo. Imagina, ele falando, não sou digno nem de ser considerado filho. O que eu fiz? O pai vai lá e o acolhe com aquele abraço. Temos o exemplo do samaritano, enquanto o sacerdote e o levita não queriam tocar naquele homem semi-morto, porque poderiam ficar impuros, o samaritano vai lá, toca, limpa, cura, faz a higiene necessária, passa o que é necessário, dá os primeiros socorros. Olha que interessante. O samaritano toca profundamente naquele homem. Nós temos o episódio da cura da filha de Jairo. Jairo vem e pede para Jesus curar a filha dele. Jesus promete que vai curar, enquanto vai, uma mulher hemorrágica toca em Jesus e é curada. Olha que toque! Jesus nem sabia de nada, e aí ele recebe o toque da mulher, e a mulher é curada. E Jesus sai dali, vai na casa de Jairo, e ele toca a menina, e a menina morta, ela ressuscita. Toque de bênção. Pedro e João lá na porta do templo, a porta formosa do templo. Pedro e João pegam aquele coxo pela mão e o levantam. Olha que toque. Um toque que promove vida, um toque que promove saúde. Pensar em toques, quantos toques na Bíblia? Mas a reflexão hoje é curta, mas ela pretende tocar o teu coração. E eu quero terminar com uma outra história. Se eu comecei contando a minha história na UTI, eu quero encerrar contando a história dos últimos dias da nossa querida amiga e irmã, reverenda Amélia Tavares. Ela foi acolhida nos braços do Papai do Céu nessa semana. Mas uma coisa que me impactou, participando lá do culto de ação de graças pela vida e missão dessa mulher que marcou a vida de muitas pessoas, foi que as mulheres não deixaram a pastora Amélia um momento sequer sozinha. Olha que interessante o testemunho que foi dado lá. A nossa irmã Silvia Ronda, ela testemunhou, ela que era ovelha da pastora Amélia, que estava ligada à Federação de Mulheres aqui da terceira região. Esta mulher foi visitar a pastora, que ainda estava consciente, lúcida, e num determinado momento, né, depois de ter ficado durante um tempo segurando na mão da pastora Amélia, ela foi se despedir, disse, eu preciso ir embora. E ela disse que a pastora Amélia fez aquela cara de tristinha e disse para ela, falou, olha, estar com dor não é fácil, mas estar com dor e ter alguém conosco
e segurando a mão da gente, isso ameniza o sofrimento. Isso impactou a vida da irmã Silvia. E ela, então, saiu dali com um projeto claro de que ela estaria convidando, convocando, conclamando mulheres para estarem com a pastora Amélia. Ali, a partir daquele momento, ela foi recebendo mulheres lá na UTI que ficavam segurando na sua mão, que estavam com ela. Ela mesmo inconsciente, haviam mulheres o tempo todo. Ela não ficou um momento sequer só. Sempre alguém segurando nas mãos dela. E olha que lindo. Na hora que o Papai do Céu segurou na mão da pastora Maria, na mão da reverenda Amélia Tavares, e a puxou para perto de si, havia uma mulher segurando na mão dela. Imaginem, na hora da travessia do rio, na hora de partir para a eternidade, uma irmã, em nome de muitas pessoas, estava segurando e acompanhando parte dessa travessia. Mas de um lugar do rio para frente já não é necessário, porque é o próprio Deus quem está segurando nas mãos e trazendo para junto de si. O nosso toque pode ser um toque terapêutico. Essas mulheres são o exemplo que eu quero deixar aqui na nossa reunião de oração. Nós podemos trazer segurança, nós podemos amenizar sofrimentos, nós podemos acompanhar as pessoas nessa travessia, ajudá-las em momentos limites da vida. Somos chamados a tocar na vida das pessoas. Tocar como Jesus tocou. Tocar trazendo vida em meio aos sinais de morte. Nossas irmãs são o grande exemplo. Que Deus nos ajude. O Deus que toca, que cuida e que vela por todos nós. Deus nos abençoe. Amém.